Em Brasília, 19 horas e 15 minutos. Em Assis também, 19 horas e 15 minutos. A saudação a você, minha amiga. A saudação a você, meu amigo. Aqui, Reinaldo Nunes, o português, livre para falar diretamente de Assis, a cidade dos 3 S's, no interior de São Paulo, irradiando para todo o planeta Terra. Numa tarde chuvosa, com vento não muito preocupante, embora tenha ventado bem, mas, até onde sei, sem estragos. Mais uma chuva abençoada, ventos um pouco acima da média, mas sem estragos. Pelo menos até onde a gente sabe. Mas aguardemos. De qualquer maneira, deu uma refrescada boa, não deu? Aliás, os últimos dias já têm sido frescos. Depois daquela semana com calor infernal, e a gente não chegou no verão ainda. Imagine quando chegarmos ao verão. E veja como é interessante, né? Hoje, logo pela manhã, quando apresentava o programa Acorda Assis, um ouvinte nosso de Cândido Mota ligou para agradecer a Deus porque choveu praticamente a madrugada toda, uma chuva mansa, terra molhada, e o dia nasceu sem chuva, dia clareou sem chuva, e ele estava todo animado porque ia poder arrancar as mandiocas que já estavam no ponto da colheita. Como é a natureza, que coisa linda, né? Enquanto tem gente reclamando da chuva, choveu, tá um chuvisqueirinho, vou ter que arrumar uma capa de chuva para ter que trabalhar, vou tomar chuva, vou sair de casa com esse chuvisqueirinho, e gente agradecendo a chuva, porque a terra ficou molhada, mais fofa e mais fácil dele tirar a mandioca. Mandioca que, com certeza, se já não está, ainda chegará à mesa de muitas pessoas. Como a natureza é impressionante, né? E eu lamento muito o que o homem faz com a natureza, como maltrata a natureza. Rios secando, represas secando. O homem tenta controlar a natureza, desviando o leito do rio, assoreando, secando. É incrível, né? É difícil enfiar na cabeça que o que Deus faz é perfeito. Principalmente no que se refere à natureza, as árvores, os rios, tudo perfeito. E o homem insiste em colocar a mão para tentar mudar e depois paga o preço, né? Hoje eu estava lendo uma reportagem que as cidades do Rio de Janeiro e de Santos, daqui a alguns anos, terão parte submersas, porque a água do mar invadirá parte dessas cidades litorâneas. Não adianta culpar a natureza. Não é a natureza a culpada, não é o mar o culpado, não é Deus o culpado. O culpado, com certeza, é o homem, pelo que mudou, pelo que alterou na natureza. Tudo em busca do dinheiro. Tudo em busca do dinheiro. Vamos pensar em resolver a situação nossa agora. E não se preocupa com as futuras gerações.
e aí lamenta, amaldiçoa. Uma pena, né? Por falar em chuva, eu acho que a chuva agora está comprometendo a Feira da Lua, né? O Luiz Souza pode me dizer se está tendo a feira lá no Inocop, a Feira da Lua, porque não dá para ver a Lua com chuva, né? Mas talvez a feira tenha lá. O pessoal tem umas estruturas, umas barracas com umas lonas grandes que dá para. Claro que não é a mesma coisa, né? De você ficar sentado naquelas mesinhas ao ar livre, observando a lua, as estrelas, numa noite de chuva, isso não é possível. Mas para quem precisar de um pastel quentinho, para quem precisar de uma verdura, ali no Inocop está tendo Feira da Lua agora. Como também estava programado para ter uma Feira da Lua lá no Mercadão, mas com essa chuva, lá é pouco provável, porque lá é mais descampado. Na verdade, lá a atração é mais musical e o pessoal vai lá para tomar um chopp, escutar uma música, enfim. O Luiz está dizendo que lá no Inocop a barraca do pastel está lá. Então, muita gente tem o hábito, né, de à noite comprar um pastel. Então, a feira ali no Inocop está funcionando. Se você pretende ir lá buscar um pastel, está funcionando a feira lá no Inocop. Está tendo a Feira da Lua, está nos informando aqui o nosso correspondente do Inocop, nosso amigo Luiz Souza. Muito bem, hoje é terça-feira, está acabando o mês. Você sabe que esse mês são 30 dias, né? Então, mais 2 dias, acaba o mês. Hoje, dia 28 de novembro, uma terça-feira, já são 331 dias do ano de 2023 e faltando 34 dias para 2024. 277 dias completando do acampamento Amar, nas terras prometidas da Aprumar. E hoje também, na nossa contagem regressiva, faltando 401 dias para acabar o mandato dos atuais prefeitos e dos atuais vereadores. 401 dias, ou 57 semanas, ou 13 meses, ou, a linguagem que os políticos entendem, 13 salários. Terça-feira, dia 28 de novembro de 2023. No dia 28 de novembro, comemora-se o Dia do Soldado Desconhecido. É aniversário de Franca, cidade no interior do estado de São Paulo. Hoje tivemos paralisação em Assis, paralisação da Sabesp. E eu vi uma fotografia, passei lá também, como diminuiu o número de trabalhadores da Sabesp, né? Como diminuiu o número de trabalhadores da Sabesp. Aliás, não é só a Sabesp, né? Não é apenas a Sabesp. Se a gente lembrar, os mais antigos ou os mais experientes, ou nem tanto, né? Os que têm aí 40, 50, 60 anos de idade, devem se lembrar da quantidade de trabalhadores que tinha o DR 20, 30 anos atrás. Muitos irão se lembrar da quantidade de trabalhadores que tinha a empresa de eletricidade Vale do Paranapanema, hoje Energisa. E muitos irão se lembrar também da quantidade de funcionários da Sabesp. Como diminuiu o número de trabalhadores nestes órgãos, né? Como diminuiu? O DR, você passa lá, tem meia dúzia. 4 deve estar para aposentar e 2 lá na ativa. Não abre concurso. Há quanto tempo você não ouve falar de concurso para o DR? Quanto tempo? A empresa elétrica, antigamente tinha um almoxarifado, que é o prédio onde hoje funciona a Secretaria Municipal da Saúde. E daquele prédio,
saíam centenas de trabalhadores, que eram trabalhadores responsáveis pela manutenção da iluminação pública, além da rede de energia elétrica. Eu imagino que lá deviam sair também os que faziam reparo em postes, na iluminação, enfim, acho que era tudo concentrado ali. Eram centenas de trabalhadores. Hoje você vai na empresa elétrica, no escritório da Energisa em Assis, se tiver 20, 30 funcionários, são muitos. 20, 30 funcionários são muitos. No DR, não adianta nem falar, né? E na Sabesp também. Eu me lembro que 20, 30 anos atrás, a gente ia fazer reunião lá na Sabesp, juntava todos os trabalhadores, tinha que juntar lá no salão de festas, porque não cabia ali no escritório. Hoje, passei lá na frente na hora da greve, devia ter 20, 25, no máximo 30 trabalhadores. O atendimento presencial não existe mais, agora é no poupa-tempo. O serviço de reparo na rede de água e esgoto tem empresa terceirizada que faz. Ou seja, mas o governador do estado de São Paulo quer privatizar a Sabesp. E a gente podia conversar um pouquinho sobre esta história, né? Tem muita gente que defende o serviço privatizado? Claro. Mas também há os que defendem que o serviço continue, se não público, misto, como é atualmente. Mas há um detalhe que tem muita gente se esquecendo, né? Água, esgoto, é saúde. E saúde não pode ser privatizada. Você sabe que as pessoas morrem com sede e resistem com fome. As pessoas podem ficar 3, 4 dias sem comer, mas não ficam 2, 3 dias sem beber. Água. Água e esgoto é saúde. Saúde pública. E quem tem que ter o controle disso? Na minha opinião, o Estado. Inclusive com tarifa social. Com acompanhamento da população, com conselhos de acompanhamento, de fiscalização, porque é um serviço público, né? A Sabesp é uma concessão. Assim como a energia elétrica também é uma concessionária. Ou seja, o poder público passa à iniciativa privada um serviço que é de responsabilidade dela. Então, no caso da água e do esgoto, há muitas cidades que o serviço é do próprio município. Nós não precisamos ir muito longe para ver isso. Não precisamos ir muito longe para ver isso. É só ir aqui, na vizinha cidade de Cândido Mota. Ah, Português, mas o serviço da Sabesp é extremamente melhor. Claro que é extremamente melhor. Eu não tenho dúvida nenhuma. Até pela quantidade de investimentos feitos nos últimos anos. Claro que poderia ser bem maior. Isso a gente não pode perder de vista. Claro que poderia ser bem maior. Há quanto tempo nós estamos aqui discutindo, ou estávamos discutindo até que fosse renovado o contrato da Sabesp? Foram mais de 10 anos sem renovar o contrato. E durante todo esse período, a Sabesp só arrecadou. Claro, fez a manutenção da rede de água, da rede de esgoto. Manutenção, mas não fez investimento. Vamos discutir um assunto que está em pauta agora. O prefeito tem se vangloriado que vai começar, ou começaram as obras de infraestrutura, de controle de erosão, de galerias de águas pluviais no Distrito Industrial. Essa obra será feita pela Sabesp. O Distrito Industrial existe desde 1988. São 35 anos. 35 anos sem rede de esgoto.
35 anos sem galerias de águas pluviais. E agora, a Sabesp fazendo parte, inclusive, do contrato assinado com a prefeitura. E quanto tempo já faz que assinaram esse contrato? Vocês se lembram da discussão na época que o Pavão disse que cada vereador ia ganhar não sei quantos mil, não deu em nada aquilo, enfim. Mas só para lembrar quanto tempo faz. Quase 4 ou mais de 4 anos. E o que foi feito até hoje? Nada. Agora, praticamente a véspera de eleição, começaram a abrir o asfalto para começar a fazer galeria de águas pluviais. E a contenção de erosão? E a ligação da galeria até o destino final? E a prefeitura já está querendo empréstimo da Câmara para asfaltar o Distrito Industrial. 22 milhões de reais. 22 milhões de reais. Para pagar em vários anos. Quer dizer, o outro prefeito é que vai pagar a conta. Agora eu pergunto, a Sabesp privatizada, quem comprar a Sabesp vai ter lucro. Vai querer ter lucro. É iniciativa privada. Para ter lucro, ela só tem 2 receitas. Só 2 receitas. Ou você aumenta a arrecadação, ou você diminui a despesa. Diminuir a despesa significa deixar de prestar serviço ou demitir. E aumentar a receita significa aumentar a tarifa da água e do esgoto, para que a empresa tenha lucro. Que a empresa não vai comprar, participar de um processo licitatório, comprar uma empresa do tamanho da Sabesp para não ter lucro. Isso é um investimento. É muito dinheiro envolvido. E qual será o retorno social que essa empresa dará para nós, consumidores de água? Qual é o controle social que haverá sobre essa empresa? Na Sabesp já é difícil, porque nós temos um número grande de acionistas que parte do lucro da empresa é investido em ações. Imagine se ela for completamente privatizada. Então, se hoje eu estou achando que o número de funcionários já é pequeno, imagine quando for privatizada a Sabesp. Esse número reduzirá ainda mais. E a qualidade do serviço será a mesma? Basta ver o que aconteceu com a rede de energia elétrica lá em São Paulo. A Enel, que muita gente está falando agora, foram vários dias sem energia elétrica por conta de uma tempestade. É verdade, isso é um fato atípico, mas a empresa não estava preparada para religar, para retomar a energia elétrica num prazo menor. Apesar de todo o dinheiro que ela tem ganho, e os balancetes demonstram isso. Então, alguns serviços, na minha modesta, humilde e insignificante opinião, por serem de extrema necessidade, como é o caso da água, como é o caso do esgoto, a coleta, o tratamento do esgoto, o tratamento da água que nos é servida, isso é questão de saúde pública. Nós não precisamos e não podemos ficar refém do mercado quando se trata de água potável. Qual o interesse que uma empresa privada terá em estender uma linha de esgoto ou uma rede d'água numa casa na última rua, lá no Colinas, por exemplo, lá no Assis 3? Ela não terá nenhum interesse em fazer isso, porque para ela não compensa. O que compensa para uma empresa privada é o lucro. Já para o poder público, não. Tem que atender a todos, de maneira igualitária. Então,
essa questão é muito mais profunda do que se imagina. E é um assunto que deveria ser extremamente debatido. Quando nós tivemos aqui a discussão da renovação ou não do contrato da Sabesp, vocês se lembram disso? Quanto tempo isso ficou sendo debatido? Renova ou não renova com a Sabesp? Lembra? O tanto de suspeita, de denúncia de maracutaia, que vereador ia vender o voto, que o prefeito não sei o quê. Todo mundo se lembra disso. Nós passamos a administração do doutor Ézio Espera inteira sem renovar o contrato com a Sabesp. E a Sabesp foi recebendo as tarifas normalmente durante todo esse período. Aí tivemos alguns anos da administração do atual prefeito até que o contrato fosse renovado. Agora, de um dia para o outro, pode privatizar a Sabesp. E aí, o município, o que faz? O que faz o município de Assis? O contrato que foi assinado com a Sabesp, a empresa que eventualmente compre, se for privatizada, vai honrar esses compromissos? No mínimo, vai dar uma discussão jurídica. Aí, se a Sabesp, que já tinha obrigação, já demorou tanto para começar a obra, imagine quem vai comprar a Sabesp se for privatizada. É aí que não vai fazer mesmo. Vai dizer, olha, é a responsabilidade do município. Mas alguém está se movimentando para discutir isso? Alguém foi lá conversar com o Piotto, que é o gerente da Sabesp em Assis, o prefeito, os vereadores, olha, o que vai acontecer se for privatizado? Está garantido o que foi prometido no contrato, o que foi contratado na renovação da prestação do serviço de água e esgoto em Assis? Isso é um assunto extremamente delicado, extremamente importante e que não tem sido debatido. Não tem sido debatido. Aliás, eu conversava hoje com um ex-vereador que já está em campanha para voltar para a Câmara. Ele falou, português, já não funciona mais nada na prefeitura. Agora é só campanha. É só campanha eleitoral. E nós estamos há um ano, 11 meses da eleição. O prefeito pega a secretária da saúde, põe no braço e sai para tudo quanto é lugar o dia inteiro. O dia inteiro. Não é só em serviço da Secretaria da Saúde, não. Vai para tudo quanto é lugar. Campanha descarada. Campanha descarada. A cidade está sendo tocada pelos funcionários. Não precisa mais de prefeito. Aliás, o próprio prefeito disse isso numa entrevista na Rádio Difusora, muito tempo atrás. Ele falou, Assis não precisa de prefeito. Os funcionários tocam a cidade. E ele estava certo. Ele estava certo. Essa é mais uma prova em conteste. Porque o prefeito não está administrando mais a cidade. Ele está fazendo campanha. Ele está preocupado em eleger a sua sucessora. E a sua escolhida parece que gostou da brincadeira. E está lá. Esqueceu a pasta e vamos fazer campanha 24 horas por dia. Se o tempo permitir que esteja acontecendo a Feira da Lua, é possível que esteja lá, fazendo campanha claramente. São 24 horas por dia. Cidade, administrativamente, parou. Já estamos em plena campanha eleitoral. Em plena campanha eleitoral. Só a justiça não vê. Só a justiça não vê. E a oposição, né? Porque poderia denunciar claramente o que está acontecendo. Claramente poderia denunciar, porque não se fala em outra coisa mais na prefeitura, ao não ser eleição, voto. Precisamos fazer o que não fizemos em 7 anos para a gente continuar no poder. Os comissionados já foram chamados, olha, se você quiser continuar, vamos ajudar a nossa candidata. O bloco já está na rua. E um assunto como esse, que afeta, pode beneficiar ou pode prejudicar milhares de famílias, ninguém toca no assunto. Ninguém toca no assunto. Você não ouve falar isso lá na prefeitura, você não ouve falar nos vídeos que o prefeito grava por aí, você não ouve nem na Câmara.
de maneira mais efusiva esse debate sobre a privatização ou não da Sabesp. Imagine São Paulo, que tem lá o risco da privatização da CPTM, dos trens, do metrô. Aqui é só a Sabesp, mas é só a Sabesp, vírgula. Porque a Sabesp é a responsável pela nossa sobrevivência. A água, a qualidade da água que nós bebemos, a qualidade da água que nós consumimos é de responsabilidade da Sabesp. E nós estamos dando um cheque em branco ao governador para que ele venda quem nos atende diariamente. E isso é muito grave, muito preocupante. E o debate não está acontecendo. Como eu dizia, quando era para renovar ou não o contrato da Sabesp, a cidade inteira discutia. Tudo quanto era boteco, tudo quanto era igreja, tudo quanto era escola, todo mundo falando, se é a favor, é contra a Sabesp. E agora que estão vendendo a Sabesp, não existe nenhuma discussão. Não existe nenhuma discussão. Um outro fato extremamente relevante, que está também passando à margem, ninguém fala sobre isso, está todo mundo alucinado e vendo apenas voto, vendo apenas eleição o ano que vem. É a transformação do presídio de Assis de regime fechado para regime semiaberto. Muita gente ainda não conseguiu imaginar o que isso vai representar. Não é só a questão dos presos que estarão lá de noite e de dia na cidade, procurando emprego, disputando emprego com os que aqui estão e que não conseguem, mas também com o fato de muitos presos de Assis, condenados que hoje estão no presídio de Assis, em regime fechado, que terão que ser transferidos para outro presídio. Porque se aqui será regime semiaberto, os presos de regime fechado serão levados para outra unidade prisional. E aí os seus familiares que aqui moram terão que viajar para visitar os seus familiares que cumprem pena. E esse debate tem acontecido? Não, não tem acontecido. Ou seja, a discussão, mais uma vez, é: quem será que vai ganhar a eleição? Essa porque o prefeito está apoiando? Mas é esse porque projeto, programa, ninguém discute, lamentavelmente. A UPA vai continuar sendo administrada pela FEMA? Todo mundo se lembra quando o prefeito entrou, quem administrava a UPA era o CIVAP. Aí o prefeito, por birra, isso ele falou numa reunião pública, no Conselho Municipal de Saúde, por birra, porque o CIVAP não apoiou quando ele foi candidato a deputado estadual, ele tirou a UPA das mãos do CIVAP e passou para a FEMA. E nós vimos o que aconteceu. A CPI da FEMA mostrou os contratos suspeitos que foram firmados pela FEMA na administração da UPA. Isso está sendo debatido? Não. Querem uma outra questão? A linha férrea. Eu não consigo entender como o prefeito é tão contraditório. O ex-presidente Bolsonaro esteve em Presidente Prudente, ele foi lá e entregou um documento para tirar a linha férrea da cidade. Todo mundo se lembra disso. Todo mundo se lembra disso. Foi lá o prefeito, entregou um documento pedindo para o ex-presidente Jair Bolsonaro para tirar a linha férrea de Assis. Depois de 3 meses, ele fez uma gambiarra e colocou a população em risco para andar naquela gambiarra, numa linha que não oferecia segurança, tanto é que estão trocando agora todos os dormentes, porque a linha era insegura, ou seja, colocou em risco milhares de crianças que andaram naquela gambiarra numa linha insegura. E o que vai acontecer? Qual é o programa? Qual é a proposta
de quem quer administrar essa cidade. Tem muita coisa para ser debatida, muita coisa para ser discutida. Mas, no entanto, que se fala, mas esse tem chance, esse não tem chance, esse é porque esse é mais bonitinho, mas esse é do rico, esse aqui é dos pobres, tá? Mas programa ninguém discute. Lamentavelmente. Por falar em ferrovia, escuta essa história que o Paulo falou hoje na rádio de manhã, que eu faço questão de trazer à noite para a gente ouvir. Fala aí para nós, Paulo. Bem, gente, vamos voltar a falar outra vez aí em ferrovia. É um assunto que vem chamando a atenção aí em muitas regiões do interior do estado de São Paulo. Primeiramente é porque se nós pegarmos, igual pegarmos a nossa região inteira aqui, Queijo-da-Mota, Tarumã, se você pegar tudo aqui, Queijo-da-Mota, Paraguaçu, Ourinhos, Ocauçu, esses locais, foram tudo que os maiores desenvolvimento da história dessas cidades, certamente foi com as ferrovias. E nós estamos observando que a Rumo Ferrovia está com grandes investimentos. Ontem nós falamos de maquinista, que estão precisando de maquinista lá, não precisa ter experiência, que terá um curso dentro da escolinha da Rumo. E a Rumo também avisou que está contratando também as pessoas com curso superior e também segundo grau para entrarem no site da Rumo, que também haverá muitos empregos dentro da área administrativa. É o crescimento da Rumo aí em diversas regiões aí do estado de São Paulo. Então vamos torcer mesmo para que a ferrovia retorne a traçar e andar por esse estado inteiro, que foi a melhor época que todos os moradores tiveram, foi na época da ferrovia. Vamos torcer para que isso realmente aconteça. Então tá aí, Rumo, com ainda a abertura está com aberto ainda as pessoas que são maquinistas, não precisa ter experiência, e também as pessoas que queiram trabalhar na área administrativa da Rumo, tanto de curso superior como do segundo grau. Muito bem, tá aí. E aí, qual é o nosso futuro? Nós temos uma linha férrea que corta a cidade. Muita gente defende que tem que asfaltar tudo, virar uma avenida, uma marginal, cortando a cidade, ligando lá do Colinas até o centro social urbano. E tem gente, não, nós precisamos aproveitar que estão arrumando a linha férrea, fazer um trenzinho de passageiro, trazer o pessoal lá do Colinas até o centro da cidade para trabalhar. As empregadas que vêm para o centro da cidade vêm num trem. Vai gastar menos do que a manutenção dos ônibus circulares. Enfim. Mas, enquanto isso, vamos ouvir o que a Câmara Municipal tem debatido. Ontem teve sessão na Câmara Municipal e a Viviane Delmassa Martins, que é presidente da Câmara, vai apresentar um resumo do que foi votado ontem à noite. Seja bem-vinda, Viviane, presidente da Câmara Municipal de Assis. Seja bem-vinda. Na 41ª sessão ordinária, que foi realizada no dia 27 de novembro de 2023, alguns projetos foram apreciados pela Casa. Projeto de lei número 181/2023 do Poder Executivo, que solicita abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 460 mil. Foi para a Secretaria Municipal de Planejamento, Obras e Serviços. O projeto de lei número 192/2023, de minha autoria, Viviane Aparecida Delmas, que dispõe sobre a Casa de Apoio aos Estudantes e Professores, CAEP. O projeto de lei número 213/2023, do vereador Fernando Vieira, que denomina a rotatória localizada no prolongamento da Avenida Vereador Davi Passarinho, que faz ligação na estrada Santa Rosa de rotatória Otílio da Silva. Do projeto do Executivo, nós tivemos o 215, que denomina Central de Alimentação Escolar, professora Francisca Dias Cantaque, irmã Chiquinha. O projeto de lei número 218/2023, do Luiz Antônio Ramão, que institui o direito da mulher vítima de violência doméstica e familiar, de seus dependentes, a prioridade em matrícula ou rematrícula em instituição municipal de ensino no âmbito do município de Assis.
Projeto 219/2023, o vereador Gerson Alves de Souza dispõe sobre a denominação da Rua G, Residencial Bela Vista 2, Rua Benedito Alves Rodrigues. Projeto de lei número 220/2023 do Executivo, que junto o 223/2023 também do Executivo, ambos são para a Secretaria Municipal da Saúde. O 220 é para abertura de crédito adicional no valor de R$350 mil. E o projeto 223/2023 é R$649.983. Ambos, como já disse, para a Secretaria Municipal da Saúde. Além dos projetos apreciados pela Casa, nós tivemos as moções, indicações e requerimentos. Muito bem. Está aí a Viviane, que é presidente da Câmara Municipal de Assis. É o que foi discutido, é o que foi votado na sessão desta segunda-feira, além do arquivamento da denúncia, que pedia a cassação do mandato do vereador Rogério Nascimento. Aliás, muita gente falou, mas que história é essa do vereador Rogério Nascimento? Qual foi o acordo que ele fez com a prefeitura? Eu fui procurar no anexo da denúncia, que foi protocolada na Câmara Municipal, e encontrei lá o acordo de parcelamento feito pelo vereador com a prefeitura. O acordo foi firmado, deixa eu ver aqui a data, 2 de julho de 2023. Acho que é 2 ou 3 de julho de 2023. Muito bem. A dívida que ele tinha arbitrada da prefeitura era de aproximadamente R$9 mil. R$9 mil. Aí ele fez um parcelamento. 120 parcelas, 10 anos. Primeira parcela, dia 30 de 8 de 2023. A última parcela, dia 30 de 7 de 2033. E o valor da parcela, R$80,76. Deixa eu ver se está meio apagado aqui, mas acho que é R$80,76. Aí, a denúncia que já havia sido feita na tribuna da Câmara pelo vereador Fernando Sirkia é que, para fazer um parcelamento de 10 anos, 120 meses, tem que ter previsão legal. E, segundo o vereador, não tem. E uma outra questão levantada é que não, em nenhum momento, aparece o pagamento de honorários advocatícios. Quando você faz uma proposta de parcelamento com a prefeitura, dependendo da situação, você tem lá o pagamento dos honorários. Quando ele está judicializado, tem que pagar lá para o procurador ou para os advogados. E a denúncia é que não teria pago. O vereador Fernando Sirkia, aliás, outro dia cobrou isso publicamente do vereador Rogério Nascimento. Ficou até constrangedora a situação do vereador Rogério Nascimento, porque ele foi inquirido, ele foi questionado, foi provocado pelo vereador Fernando Sirkia. Qual é a lei que garantiu a ele o parcelamento em 10 anos? E o vereador perguntou se ele pagou honorários advocatícios ou não. Ele não respondeu absolutamente nada. Nada. Não respondeu absolutamente nada. Então, sempre fica essa dúvida. E aí foi protocolada a denúncia, mas ontem a Câmara rejeitou, arquivou a denúncia por 12 votos a 3. Votaram a favor o vereador Fernando Sirkia, o Fabinho Alerta Verbal e o vereador Jonas Campos. Foram os 3 que votaram a favor de abrir a comissão processante para dar ao vereador Rogério Nascimento a oportunidade dele se manifestar. Mas 12 vereadores votaram contra e foi arquivada a denúncia. Com isso, então, nós continuamos sem saber qual é o embasamento legal para parcelar em 10 anos.
Foram ou não foram pagos honorários advocatícios? Quanto? Para quem? Que forma? A gente vai ficar sem saber, porque foi arquivada a denúncia na Câmara. Pelo que soube, a denúncia vai também para o Ministério Público e para o Tribunal de Contas. Vamos aguardar. Quem sabe daqui uns 15 anos a gente sabe o que aconteceu. Por exemplo, como daqui a alguns anos a gente vai chegar ao final da denúncia da máfia das multas de trânsito, que todo mundo está se esquecendo, né? Todo mundo está se esquecendo que a primeira lei que o prefeito mandou para a Câmara Municipal no seu primeiro ano, primeiro mês, primeira semana de mandato, foi um projeto de lei que estabelecia o pagamento de gratificação de R$ 1,73 por multa lavrada. Isso está aprovado na polícia, na justiça, e que gerou o maior escândalo de corrupção dentro da Prefeitura de Assis, no Departamento Municipal de Trânsito. E até hoje, o que nós sabemos, teve condenação, teve cadeia, teve liberdade, e tem recurso. Pelo que soube, agora tem gente que vai ser ouvida novamente em São Paulo e continua. Quem pagou, perdeu. Justamente ou injustamente, mas perdeu. Por falar injustamente ou injustamente, tem muita gente que fala, por que pode andar de calçada, de bicicleta na calçada? A prioridade para quem está na calçada não é do pedestre? O professor Azevedo vai falar sobre isso. Falou hoje de manhã e vai repetir aqui no Momento Saber Direito. Agora, Momento Saber Direito, com o professor Azevedo. Oi, pessoal, tudo bem? Que ótimo! Mais uma dúvida interessante aqui dos nossos ouvintes a respeito da bicicleta na calçada. Mas vamos ver primeiro o que diz o nosso Código Nacional de Trânsito, que estabelece a preferência dos ciclistas lá no seu artigo 58. Essa preferência é para vias urbanas e rurais também de pista dupla. Então, pessoal, se você viu aí, prestou atenção aqui no professor, de quem que é a preferência, é claro que é do ciclista. E a dúvida que chegou do ouvinte, professor, a bicicleta pode transitar na calçada? Não, não pode transitar na calçada não. Quando não houver a ciclovia, a ciclofaixa ou até mesmo o acostamento, o lugar de bicicleta é na rua, no sentido dos carros e nas faixas laterais da via. Professor, fiquei com dúvidas, gostaria de participar. O nosso WhatsApp é o 18 99606 8275. Momento Saber Direito. Apoio Cultural. Azevedo Consultoria. Trabalhista, rural, previdenciária, empresarial e consumidor. Acesse azevedoconsultoria.com.br. Muito bem, o professor Azevedo é lá de Palmital. E sabe o que aconteceu lá em Palmital hoje? Você vai saber já. Escuta. Polícia Militar do Estado de São Paulo, Comando de Policiamento Rodoviário, 2º Batalhão de Polícia Rodoviária. Nesta data, durante o desenvolvimento da Operação Impacto, policiais militares rodoviários abordaram o veículo Jeep Renegade e durante consulta veicular verificou constar queixa de apropriação indébita. Ocorrência encaminhada à delegacia de Palmital. Polícia Militar, vamos todos juntos, ninguém fica para trás. Tá aí, é o que aconteceu lá em Palmital. Um veículo recuperado, apropriação indébita. Por falar em bicicleta, esse é um assunto que geralmente dá uma polêmica danada. A Maristela já está dizendo aqui em português, na Praça da Catedral, a molecada faz horrores com a bicicleta, e sempre em grupos. E não é só lá não, viu? Ela deu o exemplo da Catedral, claro, mas tem muitos lugares. Na porta da escola, santo Deus! Na porta da escola, a molecada acha que é dona da rua, né? Com a bicicleta, empina, vai na contramão. Tudo para fazer gracinha para as meninas. Já perceberam, né? Então, para fazer gracinha. E agora tem aquela bicicleta com motorzinho que faz um barulho desgraçado. E eles empinam faz um monte de peripécias para chamar a atenção lá.
Depois cai e fica ralado lá e fica com uma cara de tacho. Mas Parque Buracão. Ah, santo Deus, o que tem de reclamação também. O que também tem de reclamação do Parque Buracão. E eu pergunto, o Código de Trânsito Brasileiro prevê punição para o pedestre que anda fora da faixa de pedestre. Prevê punição para o ciclista que anda fora do local a ele reservado. Pergunta, você já viu algum caso de pedestre multado, advertido que seja, por andar fora da faixa de pedestre? Já viu algum ciclista punido, advertido? Também? Não. Mas, em contrapartida, motorista e motociclista, pelas mais diferentes razões, multa sobra. Qualquer dia, se você tiver curiosidade, faz uma consulta no Diário Oficial do município. Vira e mexe, eles publicam a relação de placas de veículos multados. São páginas e páginas com placas de veículos multados na cidade de Assis. Para finalizar, olha o que eu... Tá vendo como... E tem gente que não gosta de história, né? Tem gente que não gosta de arquivar documentos. Eu acabei de receber aqui uma propaganda eleitoral de 2020 do prefeito José Fernandes. Aliás, eu acho que já tinha passado a eleição. Eu não estou enxergando direito aqui, mas acho que é 25 de outubro de 2020. Já tinha passado. Ah, não. É que nós estávamos na pandemia. Eu acho que a eleição foi depois, né? Acho que foi no dia 1º de novembro, se não me engano. Não vou me lembrar. Mas eu acho que essa aqui é a propaganda. É assim porque tem aqui, inclusive aqui, o nome da coligação Quem Ama Cuida. PDT, PSDB, PTB, PSB, PP, Cidadania, Republicanos, Solidariedade, está aí. Propaganda eleitoral. Mas isso não é o que importa. O que importa é o que está escrito aqui. O que importa é o que está escrito aqui. Uma postagem do prefeito, candidato à reeleição em 2020. Com muita coragem e transparência, depois de quase 10 anos da Sabesp explorar os serviços em Assis sem fazer qualquer repasse aos cofres públicos, nós renovamos o contrato por 30 anos. Lembra o que eu falei? É exatamente o que está escrito aqui. Exatamente o que está escrito aqui. Lembra que eu falei que nós ficamos aqui por quase 10 anos sem que a Sabesp repassasse um centavo para a prefeitura, e nem investimentos. E aí o prefeito está se gabando aqui. Sessão Eu Me Amo, né? É um narcisismo em pessoa. Com muita coragem e transparência, depois de quase 10 anos da Sabesp explorar os serviços em Assis, sem fazer qualquer repasse aos cofres públicos, nós renovamos o contrato por 30 anos. Ponto. Parágrafo. Próxima linha. Preste atenção. Isso é o prefeito que escreveu, não sou eu. Eu estou lendo o que o prefeito escreveu. Com isso, o município receberá, em sua totalidade, 130 milhões de reais. Além da Sabesp, preste atenção no que eu vou falar. Isso foi o prefeito que escreveu. Com isso, o município receberá, em sua totalidade, 130 milhões de reais. Além da Sabesp ficar responsável pela recuperação do CDA e pavimentação em um prazo de 4 anos. Preciso falar mais alguma coisa? Eu preciso falar mais alguma coisa? O prefeito está esnucando os vereadores, levando os empresários do Distrito Industrial até a Câmara para pressionar os vereadores a aprovar um empréstimo de 22 milhões de reais para a prefeitura asfaltar o Centro de Desenvolvimento de Assis, o Distrito Industrial. Sendo que o prefeito, quando disputou a reeleição, vou repetir, escreveu. O município receberá da Sabesp
em sua totalidade, 130 milhões de reais, além da Sabesp ficar responsável pela recuperação do CDA e pavimentação em um prazo de 4 anos. Preciso falar mais alguma coisa? Não preciso, né? Eu só estou lendo o que o prefeito escreveu quando ele foi candidato à reeleição. E ele que se explique aos vereadores para convencer os vereadores de que não é a Sabesp que vai fazer o asfalto, que é a prefeitura que fará o asfalto e que é o povo que terá que pagar esse asfalto. Tá aí. É uma pena eu não conseguir colocar essa imagem aqui, mas amanhã eu coloco. Mas eu acabei de ler uma promessa, mais uma promessa do prefeito quando ele foi candidato à reeleição. Tá bom? Última informação da nossa transmissão, os sepultamentos que aconteceram hoje. A senhora Leonor Monteiro da Silva, de 96 anos, foi sepultada às 14 horas. Em Tarumã, foi sepultada a senhora Lázara de Campos Souza, de 92 anos. Amanhã será sepultada a senhora Santina Alves dos Santos, que morreu e está sendo velada em Marília. Para amanhã também está programado o sepultamento do senhor Wilson Mocini, de 75 anos. Ele será velado em Tarumã e sepultado em Cândido Mota. Com essa triste, mas necessária última informação, nós concluímos mais um Português Livre para Falar. Agradeço muito a sua audiência, a sua assistência e a sua paciência. Fiquem todos com Deus. Tenham uma ótima noite de terça-feira e, por que não dizer ainda, uma ótima semana. Tchau, minha amiga. Tchau, meu amigo.